Fala pessoal, como driblar a alta nos preços de terreno no momento de retomada do mercado imobiliário? Meu nome é Juliano Milano e hoje nós vamos falar sobre as alternativas de negociação de terrenos que fique bom tanto para o incorporador quanto para o terrenista, que é o dono de terreno, e os impactos que essa negociação, a forma que você negocia o terreno, pode ter no seu lançamento imobiliário. Para que você tenha um lançamento imobiliário de sucesso, é preciso você tomar cuidado e algumas precauções na sua negociação de terreno. Vamos falar sobre as diversas alternativas que nós temos para negociar terreno e começando a falar com a negociação em permuta física no local. Permuta física no local, eu acho que é a negociação mais comum hoje que os incorporadores adotam para negociar seus terrenos para o desenvolvimento imobiliário. Como que funciona a permuta física no local? A permuta física no local é quando o incorporador ele desenvolve o empreendimento e parte das unidades do empreendimento que será desenvolvido naquele terreno, parte dessas unidades serão utilizadas como forma de pagamento. Por exemplo, eu tenho um empreendimento que eu vou lançar 100 unidades. Vamos supor que na minha negociação de terreno, eu negociei que eu vou pagar 20% das unidades, 20% em permuta física no local. Isso significa que no empreendimento de 100 unidades, 20 unidades serão reservadas para serem entregues ao terrenista, ao dono do terreno, no final, quando a obra for concluída. Quais são os cuidados que nós precisamos ter numa negociação como essa em permuta física no local, para que isso não gere um impacto negativo no meu lançamento, no lançamento do meu empreendimento? Um primeiro cuidado é deixar bem claro que essas unidades que serão entregues para o terrenista, elas não podem ser vendidas num preço menor do que o preço de tabela que eu vou utilizar no meu lançamento. Porque o que acontece? Quando isso não fica muito claro, quando não existe essa cláusula no contrato resguardando a incorporadora nesse sentido, pode acontecer de no momento do lançamento o terrenista disponibilizar as unidades dele num valor menor do que o valor que está sendo praticado pela incorporadora. Você já imaginou o impacto que isso poderia gerar no momento, na sua estratégia de lançamento? É um impacto muito grande. Então é importante deixar isso bem claro na negociação e colocar isso em contrato para garantir que vai ser uma relação saudável, já que uma negociação ela é boa quando ela é boa para os dois lados. Uma segunda forma de negociação de terreno é a permuta financeira. Muito parecida com a permuta física no local, a permuta financeira se diferencia porque parte da receita, um percentual da receita que eu terei naquele empreendimento, vai ser utilizado para pagamento do terreno. Ou seja, vamos supor num empreendimento onde o valor geral de vendas, o VGV do empreendimento, seja de 100 milhões de reais. Se eu negocio 15% de permuta, isso significa que 15 milhões de reais será pago pelo terreno ao longo do fluxo de receita do empreendimento. Então, a cada unidade vendida, 15% do valor geral de vendas, 15% do valor da unidade, à medida que eu vou recebendo, será utilizado para pagar o terreno. O percentual varia muito, e esse percentual ele é definido no momento do estudo de viabilidade econômico-financeira do empreendimento. Então, eu tenho uma avaliação do terreno, que eu sei quanto o terreno vale, quanto eu posso pagar, dentro do estudo de viabilidade, para que eu alcance a minha margem esperada no empreendimento, para que eu alcance os resultados financeiros que eu espero daquele empreendimento. Além da permuta física no local e da permuta financeira, uma outra forma de negociação que foi muito utilizada nos últimos anos, principalmente aquele período onde a gente passou por uma crise no setor, é a permuta com unidades prontas em estoque do incorporador, ou seja, eu faço uma avaliação do terreno e eu pago esse terreno com unidades que eu tenho em estoque. Como a gente teve um período onde as incorporadoras estavam com estoque muito alto, era uma forma de dar vazão a esse estoque, de liquidar esse estoque. E várias incorporadoras utilizaram isso como estratégia mesmo de se livrar das unidades que estavam em estoque.
Aí tem um ponto interessante que muitos incorporadores me perguntam e a gente entra numa discussão a respeito. A pergunta é o seguinte: eu devo passar essas unidades do meu estoque pelo valor de custo ou pelo valor venal das unidades? Minha visão é que você deve passar essas unidades como forma de pagamento no terreno pelo valor venal. Por quê? Porque se eu colocasse essa unidade a mercado, eu venderia ela por um valor cheio, por um valor de tabela, por um valor que é a minha expectativa de receita. Então, por exemplo, se eu tenho unidades que está no meu preço de tabela por R$500 mil, não justifica eu pagar o terreno passando essas unidades no valor menor. É claro que estrategicamente cada caso é um caso. Eu vou analisar o quanto esse terreno é importante para mim e como eu estou conseguindo conduzir a negociação. Mas de forma geral, a minha visão é que essas unidades, quando eu vou utilizar a unidade de estoque para pagamento de terreno, eu devo utilizar o valor venal dessas unidades. Eu estou trocando, a única diferença é porque eu estou pagando, ao invés de pagar em dinheiro, eu estou pagando em unidades prontas. Mas o terrenista ele pode vender essas unidades a mercado, então seja de acordo com o valor de avaliação dessas unidades de fato. Uma outra forma de negociação de terreno, além da permuta física no local, além da permuta financeira e além da permuta com unidades prontas em estoque, é a negociação mista. O que isso significa? Muitos terrenistas, donos de terreno, quando estão negociando seus terrenos, eles normalmente precisam de um valor de entrada, um valor de sinal para resolver alguma situação. Às vezes é resolver uma situação do próprio terreno, inclusive, vamos supor que o terreno esteja por algum motivo com uma hipoteca que precisa baixar, alguma coisa nesse sentido. E o dono do terreno ele negocia com o incorporador da seguinte forma: olha, o meu terreno ele vale 5 milhões. A gente chega num preço de avaliação de 5 milhões. Mas eu preciso de R$1 milhão de adiantamento, de ato, para ser descontado lá na frente. Então eu faço uma negociação em permuta, seja uma permuta física ou uma permuta financeira, e eu faço um adiantamento desse R$1 milhão como forma de pagamento do terreno. Esse R$1 milhão eu posso pagar à vista, eu posso pagar parcelado, e aí vai depender muito da negociação. O importante é que seja feito um estudo de viabilidade econômico-financeira para que eu saiba até onde eu posso chegar, o quanto eu posso pagar em dinheiro, o quanto eu posso pagar em permuta e o que é mais vantajoso para o meu negócio. Além de todas essas formas de negociação de terrenos que eu falei, como a permuta física no local, a permuta financeira, a permuta dando unidades prontas de estoque, ou a mista, parte permuta, parte em dinheiro, existe a forma mais tradicional, aquela forma que sempre funcionou, que é comprar o terreno em dinheiro, vamos chamar assim. E essa negociação em dinheiro ela pode ser com pagamento à vista ou pagamento parcelado, depende do acordo ali entre o incorporador e o terrenista. O importante é você entender que um lançamento, o tempo desde a aquisição do terreno até o lançamento desse empreendimento, quando eu começo a ter receita sobre ele, pode levar um tempo significativo. Em algumas cidades pode levar 2, 3 anos, desde o momento que eu compro o terreno, desenvolvimento de todo o empreendimento, do produto, aprovação, as licenças que eu preciso tirar, registro da incorporação. Então, se esse tempo é muito longo e eu pago meu terreno em dinheiro, eu incorro num risco de estar trazendo um certo problema para o meu fluxo de caixa, Eu tenho que lembrar que se eu estou pagando um terreno à vista hoje, eu vou lançar daqui a 3 anos, imagine esse dinheiro no tempo, o valor que esse dinheiro tem no tempo. Então eu posso ter um impacto no meu fluxo de caixa. Mas se for um terreno extremamente demandado, um terreno que vale muito a pena, eu faço a minha análise econômica e financeira, análise de viabilidade do empreendimento, e a partir dessa análise de viabilidade eu sei se está valendo a pena ou não, de acordo com os resultados financeiros que eu espero, de margem, de taxa interna de retorno. Lembrando que isso vai impactar diretamente na sua taxa interna de retorno, Porque você está adiantando um valor que você vai receber depois lá, você vai começar a ter receita lá na frente. Mas, dependendo do incorporador e do terrenista, é uma forma também de se negociar se é um terreno muito bom e se vale muito a pena. Volto a falar que não é o convencional, não é o melhor dos mundos, mas
também acontece esse tipo de negociação. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de lembrá-los que eu preparei um e-book 100% gratuito, com muito carinho para vocês. E se vocês quiserem baixar, basta clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês clicam no link, baixam o e-book e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!